Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos mais uma aula de História para a turma do nono ano. Na aula de hoje, nós daremos início à Guerra do Contestado, que foi mais uma revolta rural que ocorreu dentro do período da Primeira República. A região do Contestado, como vocês podem ver na imagem, era uma região que ficava dentro do estado de Santa Catarina e era disputado tanto pela região de Santa Catarina como pelo estado do Paraná. Muito por conta da sua riqueza, né? Era uma região rica em madeira, tinha grandes florestas, e pela produção de erva mate. Essa região não era controlada por nenhum dos dois estados, né? Apenas quem habitava a região eram camponeses que viviam da pequena agricultura. A situação então se agravou com a construção de uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Como vocês podem ver também, na imagem, essa ferrovia passava por dentro da região do Contestado e o governo federal, para piorar a situação, sobre a disputa das terras, emitiu uma lei que dava às empresas estrangeiras que faziam a construção da ferrovia o controle das terras próximas a linha do trem. Então, essas empresas acabaram conquistando o direito sobre aquelas terras e começaram então a expulsar a população local que vivia próxima à linha do trem. Isso vai gerar um conflito que vai desembocar na Guerra do Contestado, que ocorreu de 1912 a 1916. Aqui, como vocês podem ver na imagem, né, é a linha do trem sendo construída e ao lado dela a grande quantidade de madeira que foi tirada das florestas de Santa Catarina por conta da necessidade da linha do trem, né, de ser construída com o auxílio da madeira que era retirada de florestas de araucária, que era bastante grande a sua quantidade dentro da região do Contestado. Assim como em Canudos, como nós vimos na última aula, a região do Contestado também vai contar com um monge, né? Um monge chamado José Maria, que também defendia a volta da monarquia, assim como o Antônio Conselheiro, e uma sociedade igualitária. Essa sociedade igualitária, então, ela vai desembocar na Monarquia Celeste, que foi uma organização social formada pelo José Maria, que vai defender a população da região do Contestado da expulsão das terras. Além da Monarquia Celeste, que era essa organização social, eles também vão criar uma resistência, né? Uma milícia armada também formada por camponeses, né, da região, que vão lutar, vão resistir à expulsão das terras feita pelas empresas estrangeiras. Essa milícia, né, vai se intitular 12 Pares da França, né, remetendo a cavaleiros da Idade Média. Aqui, como vocês podem ver, uma imagem que mostra, né, essa população que vivia na região do Contestado, eram pequenos camponeses que viviam da produção da erva mate e que não queriam, né, ser expulsos de sua terra e lutaram por esse direito. O fim do conflito inicialmente teve início com a expedição, né, de forças militares para a região para tentar acabar com essa aglomeração de pessoas na região do Contestado. Primeiramente, ela foi formada por jagunços, né, de coronéis locais e alguns poucos soldados que foram enviados pelo governo federal. Essas expedições não tiveram êxito, né, foram derrotadas pelos camponeses da Monarquia Celeste e, após várias vitórias desse grupo de camponeses, foi organizado então uma tropa militar com mais de 7 mil soldados,
grande quantidade de armamento militar, canhões, até aviões foram usados pela primeira vez no Brasil de forma militar, né? E através desse conflito, a Guerra do Contestado chega ao fim com a vitória do Exército Brasileiro e a morte de mais de 5.000 pessoas, dentre elas camponeses, muitos camponeses da região do Contestado, e os que sobreviveram acabaram sendo expulsos da região, e é assim então que chega ao final mais um conflito rural que ocorreu dentro do período da Primeira República. A nossa aula agora ela vai se voltar para o cangaço, que também é um tipo de revolta, né, considerado dentro do período da Primeira República. O cangaço, né, e os seus cangaceiros, né, que eram as pessoas que participavam do cangaço, ainda hoje se tem uma discussão muito grande dentro da história se eles podem ser considerados heróis ou vilões, porque dentro da historiografia é possível notar a presença dessas duas falas em torno do cangaço. Tem gente que acha que eles são heróis porque eles enfrentavam os grandes coronéis que prejudicavam a vida do povo, ao mesmo tempo eles são chamados de vilões, né, por toda a barbárie, por toda a violência que eles pregavam durante sua existência. A atuação do cangaço no Nordeste ela se deu no final do século XIX até os anos 40. Foi esse período que nós entendemos como o período do auge do cangaço. Existem relatos de cangaceiros, né, antes do final do século XIX e também posteriormente a 1940. Mas o grande boom, né, o grande momento do cangaço que nós estudamos se dá dentro desse período de quase 50 anos. Acredita-se que a origem dos cangaceiros se dá por grupos armados, né, milícias armadas formadas por alguns coronéis, né? Eles armavam esses grupos, essas milícias, né, esses jagunços, né, como eram chamados na época, e em algum momento da história, não se sabe quando ou como, esses grupos armados se separaram dos coronéis e se tornaram grupos independentes. Assim, deu início ao cangaço, né, ao termo cangaço, dentro da região do Nordeste. Eram justiceiros do sertão, também chamados de Robin Hoods, né, do Nordeste, já que, como eu disse anteriormente, eles enfrentavam a opressão dos grandes coronéis, né, enfrentavam esse controle das grandes lideranças do Nordeste na época, e com isso boa parte da população via eles como justiceiros ou como heróis, né? Assim como Robin Hood era, tirava dos ricos e dava para os pobres, né? Eles faziam também muito esse trabalho de roubar de coronéis e ajudavam a população mais carente em algumas regiões. Contudo, eles também faziam as suas próprias leis, né? Atacavam cidades, eram muito violentos em alguns casos, chegavam a ter casos de uma extrema violência com algumas pessoas e, além disso, também viviam em meio à caatinga, né? Eram fugitivos do Estado e, por conta disso, viviam isolados, né, na caatinga, sempre transitando dentro da região do Nordeste. E não viviam sozinhos, né? Viviam normalmente em grupos, grandes grupos de cangaceiros, e o mais famoso grupo de cangaceiros da história é o grupo chefiado por Virgulino Ferreira, também conhecido como Lampião, né? O mais famoso cangaceiro da nossa história. Lampião tinha esse nome porque dizia que ele, ao atirar, né, ele era tão rápido no rifle que clareava tudo, né, quando ele começava a atirar com seu rifle, e isso lembrava a luz de um lampião. Durante sua existência, Lampião ele acabou desintegrando alguns grupos de cangaceiros, porque ou ele gerava uma rixa com esses grupos, com esses outros grupos, ou muitos se desfaziam para se juntar ao grupo do Lampião. Ele se tornou muito famoso dentro do Nordeste, sua fama
fazia jus ao seu nome. Em 38, né, pelas patrulhas de volantes, né, que era uma parte da Polícia Federal, da Polícia do Governo, que ia atrás, né, que estava rastreava esses grupos de cangaceiros. Ele acabou sendo morto, ele e todo o seu bando, junto com Maria Bonita, sua esposa, em uma emboscada nos Angicos, aqui em Sergipe. Com a morte do Lampião, o cangaço enfraqueceu bastante, né? Ele, após sua morte, né, vários cangaceiros acabaram fugindo no Nordeste na época, outros se entregaram ao governo federal, porque com a morte do Lampião, né, o movimento do cangaço chegaria ao fim no início dos anos 40, né? Pouco tempo depois da morte dele, os últimos cangaceiros ou foram mortos pela patrulha de volantes ou acabaram sendo capturados também, né? Já que tinham destruído, né, tinham derrotado o grande líder do cangaço, os outros grupos de cangaceiros acabaram se desintegrando com o tempo. E é assim que nós terminamos a aula de hoje, uma aula breve, tanto sobre a Guerra do Contestado, como o movimento do cangaço no Nordeste. Na nossa próxima aula, nós daremos continuidade ao assunto.